Olha só, eu vou começando devagar, e aí depois a gente, à medida que as pessoas, mais gente entra, aí eu também para valorizar vocês que entraram no horário e tal. Olha só, para quem não participou da primeira conversa, eu me chamo Paulo Donassou. Eu comecei a trabalhar na área de comercial em 97 na Brahma, tá? Então trabalhei com venda de bebida, então fui gestor de uma área comercial da Brahma, trabalhei um tempo com distribuição de bebida. Depois eu fui trabalhar em indústria, trabalhei em distribuidora, enfim, sempre como gestão comercial e gestão de negócios, tá? Num determinado momento aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar como comercial especificamente, trabalhar como empregado, aliás, e aí eu abri uma empresa de consultoria, e desde 2014, já vão 11 anos, eu faço consultoria para empresas, e além disso eu dou aula na SPM, lá no SPM Sul, e dou aula na Unicinos. Quem é do Rio Grande do Sul aí sabe. Aliás, dei aula na Unicinos, agora em 2017 eu decidi que eu queria passar um tempo, me mudar, passar um tempo fora do Brasil, sair do Brasil, e agora eu fico indo e voltando do Brasil em determinados períodos aí. Mas eu continuo dando aula, então eu sou professor desde 2005, e a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre gestão, tá? Eu não sou exatamente um expert, eu não conheço o mercado como vocês, porque eu não atuo no mercado de vocês especificamente, né? Mas eu trabalho com gestão já há muito tempo, gestão de pequenas e médias empresas e gestão em geral, gestão de empresas em geral, tá? Então a ideia aqui hoje é a gente falar sobre, só um pouquinho que meu telefone não para, é a gente falar sobre precificação, tá? Sobre formação de preço. Eu não sei especificamente como vocês fazem preço no mercado de vocês, tá? Como é que vocês precificam o produto de vocês? O que eu vejo muitas vezes em muitos mercados, e até no mercado de gás, porque a gente acaba conhecendo um monte de gente, por muito tempo eu trabalhei viajando pelo Brasil, então acabei conhecendo muita gente, e antes de começar esse trabalho com o aplicativo Preço do Gás, eu conversei com algumas pessoas que trabalham ou já trabalharam nesse mercado de gás, tá? E aí teve gente que me disse assim, cara, eu faço preço, pego o preço que eu pago, vamos falar do P13, tá? Acho que é o carro-chefe de todo mundo aí. Eu pego o P13, o preço que eu pago na distribuidora, o preço que me custa, boto um 1,3 em cima, 1,35 em cima, e vejo o preço que o mercado está fazendo e vou ajustando o preço de acordo com o que dá. Tem gente que me disse, olha, eu olho o mercado e faço um preço médio e vou trabalhando com preço médio de mercado. Tem gente que faz conta, tem gente que faz menos conta. O que interessa, o que para mim me chamou a atenção, aliás, uma das coisas que eu sempre faço, tá? Eu pergunto para as pessoas, eu peço para que me expliquem melhor as coisas. Então, legal, tu marca com 1,3, então tu paga 80, sei lá, vou chutar os valores, tá? Eu paga 80 e vende por 3,824, 104. Tá ganhando dinheiro? Ganha dinheiro vendendo assim? Quanto tu ganha? Qual é teu lucro? Qual é tua margem? O que tu ganha fazendo o preço dessa forma? Eu tenho dificuldade. Eu não sei exatamente quais são os meus custos. Porra, ou aquele comentário que todo mundo faz, tá? Não, tá difícil para ganhar dinheiro. Eu trabalho e não chego naquele resultado que eu quero ter, tá? Então, o que eu vou falar um pouquinho com vocês, e eu vou falar de uma forma bem simples. Assim, eu vou entrar em alguns poucos conceitos, mas eu vou trabalhar de uma forma bem simples e eu vou falar, até para contextualizar, eu vou falar, talvez vocês vão olhar e vão dizer o seguinte, mas eu não pago 80 no gás, eu pago 75,50. Tá bom, ok, não tem problema. O conceito é o mesmo, eu vou mostrar uns cálculos para vocês, e aí depois vocês podem pegar esses conceitos e ajustar. Da mesma forma, para quem já trabalha, quem tem uma contabilidade bem estruturada, trabalha com um contador, eu vou falar alguns conceitos de uma forma bem mais simplificada, tá? Então, daqui a pouco vocês vão olhar, participou dessa conversa aqui, conversou com o contador de vocês. Mas o cara na conversa falou só em custo fixo e variável, não falou em despesa. Sim, não, é de propósito. Eu não vou entrar muito nos detalhes contábeis, porque todo mundo aí, eu acredito, tem um contador, tem alguém de confiança para ajudar, tá?
a fazer essa parte depois. Eu quero passar aqui agora é o conceito, tá? Alguma coisa que eu já vi em muitas pequenas e médias empresas, principalmente, que estão relacionadas ao cálculo de preço e que vocês podem ou precisam, ou se desejarem enxergar realmente o negócio de vocês e o resultado que vocês trazem, poder observar, tá? Então, só esses detalhes, assim, para contextualizar um pouquinho. E se vocês quiserem participar, para quem não sei se vocês estão familiarizados com essa ferramenta que eu estou usando, tem uma mãozinha ali embaixo, aí vocês podem chamar, abrir o microfone, falar, colocar alguma questão, perguntar e tal, e a gente vai tocando aí esses 40, 45 minutos, mais ou menos, que eu pensei para a gente conversar, tá? Ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela um pouquinho com vocês para mostrar algumas coisas, tá? Então, por favor, fiquem à vontade se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu acho que vocês estão vendo minha tela aí, né? Alguém aí faz um ok? Estou vendo a tela? Sim, sim. Beleza, maravilha. Vamos lá. Legal, quando as coisas funcionam, fica muito bom. Por que não está funcionando isso aqui? Um pouquinho aqui. Não? Só um pouquinho que não estou passando o slide. Vamos lá. Ok. Antes de começar, estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ok, vamos lá. Antes de começar a falar especificamente de preço, eu quero falar de uma coisa que na teoria, na academia, enfim, a gente fala dos 4 P's de marketing, os 4 P's da gestão, tá? Eu quero só fazer uma pequena introdução sobre isso. Quando a gente fala disso, de gestão, a gente basicamente fala de algumas coisas como, por exemplo, produto. Olha só, salvo engano, o produto de vocês, vou falar assim, na minha cabeça eu estou falando sempre sobre P13, tá? Aí depois vocês podem ampliar isso para o restante. O produto de vocês é um produto que tem pouco diferencial. O produto que vocês vendem e o produto que o concorrente de vocês vende. Tem a bandeira que é diferente. Tem a entrega, tem o... Ok, mas o produto é que nem gasolina, né? É igual. Não tem muito diferencial em cima do produto. É diferente da gente ir num restaurante que tem uma comida X ou uma comida Y. Tem diferença no produto. Mas o gás é basicamente a mesma coisa. O diferencial no produto de vocês, o diferencial naquilo que vocês fazem, é o serviço que vocês prestam. A entrega, a qualidade, o atendimento, que é muito importante, o trabalho do entregador lá dentro da casa do cliente. É aqui que está o diferencial. É menos em produto e mais no serviço que vocês prestam. Quase eu daria para dizer que o produto não importa tanto. O que importa mais é o serviço. O outro ponto o outro P é o ponto, é o local, é onde vocês estão estabelecidos, tá? Isso, eu tenho certeza que se vocês não viram isso da forma desse conceito, vocês já trabalham com isso intuitivamente, tá? Então vocês sabem que um bom ponto é importante. Pela conveniência de quem vai comprar de vocês lá na portaria, pela facilidade de acesso de quem vai comprar, pela segurança, pelo estacionamento, se tem drive-thru ou não, pelo atendimento, enfim, pela conveniência de estar bem localizado, a visibilidade, e pela logística. Ou seja, o que eu chamo de logística aqui? É a entrega, é a facilidade, é estar próximo dos clientes de vocês. Por isso que o ponto, nesse caso, ele é muito importante, porque vocês estão dentro dessa linha. Pedro Paulo levantou a mão, desculpa, eu só vi agora. Paulo, falando de ponto, então, tira uma dúvida aí, porque um cálculo que eu faço que é o seguinte, tá? A minha revenda é do Rio de Janeiro, então eu tenho aqui 3 revendas e eu tenho uma só que é num ponto que é uma principal, onde tem muito fluxo de gente. Claro que o aluguel é o quádruplo do que eu pago nas outras. Você acha que esse valor do aluguel eu posso calcular ele como se fosse um custo de marketing? Porque, na verdade, o que me fez ir para lá é fazer com que a minha loja ficasse mais conhecida na região. E, com isso, eu posso diluir no preço da minha venda ao longo do ano, por exemplo. Foi isso que eu imaginei quando eu peguei esse ponto. Você acha que faz sentido esse pensamento ou não? Cara, olha só, a gente tem que olhar de duas formas isso, tá?
Uma forma é cálculo de preço. Tá? Bom, o teu aluguel ele é uma despesa fixa, tá? É um custo fixo, todo mês tem que pagar, já começa o mês devendo isso, e para o momento que nós vamos calcular o preço, ele tem que entrar. Tá? Essa é uma forma de olhar. A outra forma de olhar é o retorno sobre o investimento. Poxa, eu estou pagando mais caro o aluguel, é um investimento que eu estou fazendo em marketing, tá? Porque eu quero ter visibilidade. E aí vai calcular, bom, eu gasto, é mais ou menos o cálculo que vocês precisam fazer quando vocês fazem panfleto, imã, dão um brinde para o cliente. Vocês têm duas formas de trabalhar com isso. Uma forma é, bom, isso é um gasto, então eu tenho que botar isso no meu custo, no meu preço. E a outra forma é qual é o retorno que isso está me dando. Porque de repente eu faço 10 mil, 20 mil panfletos e vendo 3 botijões, sei lá, 3 é pouco, mas enfim, e vendo 50 botijões com esse valor que eu gastei. Isso é um investimento em marketing e aí eu calculo o retorno do investimento. Tá? Então, de repente, eu gastei R$1.000 e vendi 500. Poxa, é um péssimo retorno. De repente, eu gastei R$1.000 e vendi R$1.000. Empatou, 0-0. Então, são duas formas diferentes de olhar, tá? Mas para aquilo que nós estamos falando hoje, o teu aluguel é um custo e precisa entrar no preço. Tá? E aí a questão do retorno do investimento aí tem que ser visto depois. Não sei se eu te respondi. Sim, obrigado. Valeu. Olha só. Olha, o que está acontecendo aqui? Bom, então voltando aqui ao meu... Oi, Cassandra Viana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Mas então, o aluguel ele entra, só que na região de Osasco tem uma Liquigás em cima da outra. Se eu não baixar o preço, como que eu vou conseguir ter uma boa revenda? Boa pergunta. Já vamos falar sobre isso. Boa pergunta. Tá, já te respondo, tá bom? Olha só, deixa eu voltar aqui para minha... O terceiro ponto que o terceiro P da gestão é publicidade ou comunicação, o que a gente faz para isso que agora a gente estava falando. O meu ponto está numa localização boa, minha loja está numa localização boa, meu depósito está numa localização boa, bem visível. Isso é um marketing que eu estou fazendo, é uma despesa de marketing, é um investimento que eu estou fazendo como uma forma de comunicação. As pessoas passam aqui na frente e veem que aqui tem uma revenda de gás, que de repente tem um preço legal para venda na portaria. Eu tô com um balcão na cabeça. Para venda na portaria. E aí vocês, poxa, isso é uma forma de se comunicar com os clientes. A outra forma que se usa muito é panfleto, imã, brinde, etc. e tal. E uma outra coisa que geralmente as pessoas não se atentam, as pessoas não se ligam para isso, tá? Tudo que vocês fazem de uma forma ou de outra é um ponto de contato com o cliente de vocês, tá? É o telefone que vocês atendem, é o entregador na rua, é o carro com a marca de vocês na rua, tá? Eu trabalhei algum tempo com carro logomarcado da empresa, na época da Brahma. Cara, nós tínhamos uma orientação, tínhamos que ter um cuidado, olha, não faz bobagem no trânsito, não faz isso, não, porque aquilo é a marca da empresa. Então, se vocês têm uma marca, se vocês têm uma pessoa uniformizada na rua, se vocês têm alguém que está carregando a marca de vocês, isso é uma forma de que vocês estão se comunicando com os clientes de vocês e com possíveis clientes de vocês. Então, do mesmo jeito que vocês querem que o entregador ande uniformizado, com uniforme limpo, arrumadinho, se isso não estiver dessa forma, é uma comunicação ruim. É um gasto que vocês estão tendo e que, ao invés de ajudar, piora a situação de vocês. Tá? Piora a visão que o cliente de vocês tem em relação ao negócio de vocês. Tá? O outro ponto, que é o assunto que a gente vai falar hoje, basicamente, é preço. Cara, olha só. Eu trabalho desde 97 com comercial, tá? Eu trabalho com vendedores.
Eu trabalho com pessoas que geralmente só sabem falar de preço. Ah, o cliente quer comprar mais barato. Ah, o concorrente está vendendo mais barato. Ah, o cliente disse que não vai comprar porque o fulano está vendendo mais barato. Ah, o fulano. É sempre preço. Por que eu coloquei aqui que o preço é uma ferramenta perigosa? Porque, olha só, é muito fácil a gente mexer com preço, né? Eu entro no Quem Tem Sistema, ou eu chego de manhã e digo, cara, não vou vender hoje a 104, vou vender a 99. Pô, é fácil. É muito mais fácil do que mudar o ponto de vocês. É muito mais fácil do que mudar, sei lá, treinamento da equipe, comprar uniforme. É muito fácil mexer em preço. Porém, se nós não fizermos as contas direitinho, também é muito fácil a gente sair de uma situação onde a gente ganha dinheiro para uma situação onde a gente perde dinheiro. Eu já vi muita empresa quebrando por não saber calcular adequadamente preço. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu já vi muita empresa quebrando por acompanhar a concorrência e não fazer as contas. Porque, olha só, a guerra de preço, tá, beneficia só o consumidor. É só o consumidor que ganha. Eu perco quando eu baixo o meu preço, eu estou baixando o preço, eu estou perdendo, estou deixando de receber dinheiro por aquilo. O meu concorrente possivelmente perde, possivelmente, tá? E aí, quem tem mais fôlego é que ganha essa guerra. O consumidor ganha sempre. Em termos de concorrência, é só quem tem mais fôlego que ganha a guerra. Ou quem sabe fazer as contas. Tá? Se não souber fazer conta, corre o risco de perder dinheiro e corre o risco de prejudicar a saúde do negócio. Tá? Ainda falando de preço, porque essa frase é muito importante. Tá? O que nós não controlamos? Cara, eu não consigo controlar o preço da minha concorrência. Não adianta, isso é uma coisa que eu me debati muito tempo com muitas pessoas, com muitos vendedores. Cara, não adianta falar da concorrência, eu não sei o que ele faz, eu não sei o que ele deixa de fazer, eu não sei se o meu concorrente trabalha direitinho, ou se o meu concorrente não trabalha direitinho, eu não sei se o meu concorrente segue as regras como tem que seguir ou se não segue, eu não sei o que meu concorrente faz. Então eu não consigo controlar o preço da concorrência, eu não consigo, não adianta eu me debater com isso, não adianta eu gastar energia pensando muito no preço da concorrência. Claro que preço, eu tenho que olhar para o preço, eu tenho que ver e tal, mas não adianta eu pensar assim, pô, o cara tá vendendo R$2 mais barato que eu, vou baixar R$2. Aí o cara vai lá, baixa mais 2. Aí vocês vão lá, baixam mais 2. Aí o cara vai lá, baixa 3. Aí vocês baixam 3. Vocês vão quebrar, desculpa. Não tem empresa que consiga sobreviver dessa forma. Então eu não consigo controlar o preço da concorrência. O que eu consigo controlar? O que vocês conseguem controlar no negócio de vocês? O preço de vocês, como vocês calculam o preço e, principalmente, os custos de vocês. O quanto vocês gastam para manter o negócio de vocês rodando. Vou pegar o exemplo ali esqueci o nome do rapaz ali que falou. Eu coloquei minha loja num ponto e invisto mais no aluguel, ou eu faço 20 mil panfletos todo mês e coloco na rua. Se vocês não calcularem o retorno desse investimento, vocês podem estar gastando mal. E o gasto, aquilo que vocês gastam, faz parte do preço que vocês colocam na rua. Faz parte da necessidade de preço que vocês precisam colocar na rua, tá? Então, pegando esses dois últimos tópicos, tá? Se vocês tiverem que gastar energia, se vocês tiverem que colocar energia, aliás, melhor do que gastar energia. Se vocês tiverem que colocar energia, colocar foco, ficarem brabos, controlar, acompanhar de perto, acompanhem de perto aquilo que vocês podem controlar. Olhem para dentro do negócio de vocês e vejam onde vocês podem melhorar os custos de vocês, as despesas, o dinheiro que vocês gastam,
para poder, eventualmente, baixar preço para acompanhar a concorrência ou lucrar mais. Tá? Bom, até agora, tudo bem? Sim, tranquilo. Ok, então vamos lá. Quais são os tipos de custos que vocês têm? É aqui o ponto que, se vocês forem falar com o contador vai dizer, ah, mas o cara falou coisas erradas. Não, eu estou simplificando para ficar mais fácil de entender nesse momento aqui, tá? Vocês têm custos variáveis, tá? Que eu entendo como a maior parte do dinheiro que vocês gastam está dentro dos custos variáveis. O que são custos variáveis? É tudo aquilo... Desculpa, tem os custos fixos e tem o lucro. Acabei me passando. O que são os custos variáveis? Tá? É tudo aquilo que está relacionado com o que vocês vendem. Tá? Então, o preço de compra do gás, quem vende água, o preço de compra da água, o frete, se vocês pagam algum tipo de comissão para o entregador, o imposto sobre a venda, o custo com a entrega, o combustível que vocês gastam com a entrega, tudo aquilo que está relacionado com o produto que vocês vendem e tudo aquilo que varia de acordo com a quantidade que vocês vendem. Ou seja, se eu vendi 100 botijões, vou pegar um número hipotético aqui, tá? Eu pago R$70 no botijão, tá? Se eu vendi 100, eu vou comprar 100, certo? R$70 cada um, R$7.000 de compra. Se eu não errei o cálculo aqui. Se eu vendi 1.000, R$70.000 de compra. Se eu vendi 10.000, R$700.000 de compra. Então, quanto mais eu vendo, maior é o meu custo variável. Quanto menos eu vendo, menores são os meus custos variáveis. Por isso que eles são variáveis. Eles variam de acordo com a quantidade de produtos que eu vendo e da quantidade de custos de produtos que eu compro. Tá? Então, tudo que vocês enxergam dentro do negócio de vocês, que varia, quanto mais eu vendo, mais eu gasto, são custos variáveis. Tá? Custos fixos. Eu costumo falar em custo fixo é o seguinte, é aquilo que a gente começa o mês devendo. Tá? Independente se eu vender 10, 100, 1.000, 10.000, eu vou ter que pagar esses custos aqui. E eles geralmente não variam em função da quantidade que eu vendo. É o aluguel, são os salários, são os encargos sobre o salário. Aliás, quando a gente fala de salário, tem que colocar aqui 13º, férias, tudo, tá? Se eu tenho freelancer que faz entrega, ou algum tipo de freelancer que tem encargo também. Despesa com marketing, despesa com internet, luz, telefone, prestador de serviço, é o contador, é o, sei lá, algum outro tipo de prestador de serviço. Financiamento de carro, de moto, alguma coisa. Impostos e taxas que não estão relacionados com a venda. Desculpa, eu não sei, tem alguém que está com o microfone aberto e está dando um chiadinho aqui, se puder silenciar o microfone, eu agradeço, só para ficar mais fácil. Então, voltando aqui, custos fixos, tudo aquilo que não varia de acordo com o volume de vendas, tá? São aqueles que a gente entra o mês devendo. Eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Se eu tirar um mês de férias e não trabalhar, eu vou ter que pagar os meus custos fixos da mesma forma. Um custo muito importante que às vezes as pessoas esquecem de colocar na relação, tá? Retirada mensal dos sócios. Tá? Isso tem que estar dentro da minha despesa fixa. Isso tem que fazer parte do meu cálculo de custo. Porque se eu não colocar isso aí dentro, eu acabo por distorcer o meu cálculo de custos, tá? Eu acho que alguém... Desculpa, Cassandra, não sei se está com a mão levantada aqui alguma pergunta ou se já foi. Ok, bom, vamos seguir. Não, então. já foi. Tá bem, bom? desculpa. Não sou okay. eu, não. Ok, vamos lá. Então, assim, muito cuidado com essa parte aqui.
A retirada dos sócios mensal é um custo fixo e tem que estar lançada para que a gente possa fazer o cálculo. Outro ponto muito importante, tá? Que muitas vezes isso acontece em pequenas e médias empresas, tá? Principalmente empresas familiares, tá? Misturar despesa da empresa com despesa pessoal. Sabe aquela coisa assim, fulano, pega R$10 no caixa e vai na padaria, compra pão e leite para o café da manhã amanhã. Ok. Paulo, são R$10. R$10 não vai fazer falta para ninguém. Não vai prejudicar o custo da empresa. Beleza, olha só. São R$10 hoje. Se eu pegar R$10 por 30 dias do mês, são R$300. Se eu pegar R$10 por dia em um ano, são R$3.600. R$3.600 que a gente tira do caixa para pagar o pão e a Coca-Cola, para pagar o sanduíche, para pagar o leite, para pagar alguma coisa que eu vou levar para casa, pode fazer falta para financiar um carro, para comprar uma moto, para o fluxo de caixa da empresa, para pagar o fornecedor. Esse é o primeiro problema, tá? De misturar e além de distorcer o cálculo do custo, tá? Porque eu não estou contabilizando isso. Então, esse é o primeiro problema. Tá? O segundo problema é que quando eu faço isso, fulano, vai lá, pega R$10 e vai no bar da esquina comprar. Eu estou abrindo a porta para que hoje são R$10, amanhã, vi uma oferta de uma TV de 55 polegadas. Eu estou com dinheiro no caixa, pega dinheiro do caixa, vai lá, compra a TV, vou botar em casa. O negócio está indo bem, tá rendendo legal. Vou pegar um dinheirinho, vou jantar fora hoje, vou tirar do caixa da empresa. Muito cuidado com isso, tá? Geralmente, eu sempre aconselho as pessoas faz a tua retirada mensal, tá? Faz o teu salário, ok? Esse é o teu salário. Tira o teu salário e fecha o caixa, não tira dinheiro para despesa pessoal. Aí lá depois, no final do ano, ou aí, enfim, acertando com o contador, aí depois você vai lá e faz a retirada, divisão de lucros, né, não paga imposto, enfim, tem todo o contador pode ajudar nesse sentido para ajudar para ver qual é a melhor forma de fazer isso. Mas o ponto é o seguinte, tá? Para mim é muito importante não misturar despesa pessoal com despesa da empresa. Desculpa, alguém eu acho que levantou a mão aí, eu não estou conseguindo ver quem é, desculpa. Não? Ok. Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Deixa eu avançar aqui. Oi, desculpa. Tá, ok. Vamos lá. Bom, eu já botei o botijãozinho aqui do lado, eu tenho meus custos variáveis, que é o que está em laranja, que é a maior parte do que vocês gastam. Eu tenho meus custos fixos, que é o que está em branquinho ali, que é uma parte importante do que vocês gastam. E aí, em azul, eu tenho o lucro. Está em azul de propósito, tá? A gente sempre fala, a empresa está no azul, legal. A empresa está dando lucro. É isso que a gente quer. A gente quer que, depois que eu pago todas as minhas despesas, ou como eu coloquei aqui, depois que eu pagar todos os meus custos variáveis, os custos fixos e os meus impostos, sobra o lucro. E é isso que eu vou dividir entre os sócios, e é isso que eu vou reinvestir no negócio, para o negócio poder crescer, para a gente poder expandir, crescer, gerar mais lucro. Tá? Então, o que a gente geralmente fala ou ouve dos empresários é o seguinte, cara, eu trabalho para ter lucro. Eu não sou uma entidade assistencial, eu não sou uma empresa sem fins lucrativos, então eu trabalho para ter lucro. Eu acredito que todos vocês trabalham para chegar aqui, para no final do mês, no final do ano, a empresa de vocês dê lucro. Bom, só que como é que a gente sabe se a empresa está dando lucro ou se a empresa está dando prejuízo, está no 0 a 0? Para que a gente consiga enxergar isso, nós precisamos fazer contas. Mesmo quando a gente fala... Bom, a primeira conta que a gente precisa fazer é acertar o preço de venda. Porque se eu trabalhar com o preço de venda errado,
eu posso estar gerando prejuízo e não lucro. Então, eu estou pagando para vender. E aí nós precisamos fazer contas, e eu coloquei aqui só 4 contas, tá? Bem simples, não que as contas sejam simples, desculpa. Eu estou colocando de uma forma simples, tá? Para que vocês consigam identificar o que é custo variável, o que é custo fixo, o que é custo total, para que nós possamos calcular o preço unitário. Tá? Eu vou abrir um pouquinho, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Olha só, imagina que eu quero ter 10% de lucro. Eu fiz lá minhas contas, enfim, eu acho que 10%, se eu fechar o ano com 10% de lucro, eu estou satisfeito. Beleza. Eu faço um levantamento de todos os meus custos variáveis. Eu faço um levantamento de todos os meus custos fixos. E aí aqui tem um detalhe que eu não falei, tá? Eu sempre trabalho com custo unitário. Tá? Então, eu vou pegando o P13 como exemplo, que está aqui, eu pego o preço de compra do P13, o frete, o custo de entrega, os impostos, alguma comissão que eu tenha que pagar de um P13. Tá? Eu pego todos os meus custos fixos, aí eu somo tudo que é custo fixo mensal, pode pegar uma média, todos os meus custos fixos mensais, e divido pelo volume de P13 que eu vendo. Tá? Aí eu chego no meu custo fixo unitário do P13. Somo os dois, chego no custo total. Quanto é que me custa um P13? Com tudo, todas as contas lá dentro. E aí eu calculo o preço. A fórmula do preço está aqui, é o custo total unitário. Não se assusta com a fórmula, tá? 1 menos percentual do lucro desejado. Eu quero 10%, eu chego na conta que o meu preço de venda com esses custos tem que ser R$ 100,55. Que isso vai me dar R$ 10,05 de lucro. E isso é o meu 10%, que é o que eu imaginei que é o que compensa para o meu negócio nesse momento. Vejam, eu não sei qual é o grau de detalhamento com que vocês trabalham os custos, com que vocês registram os custos de vocês, tá? Se vocês têm, e registrar o custo é o seguinte, ó, eu não sei se vocês pegam as notas, os recibos, as faturas e mandam para o contador e o contador lança na contabilidade. Eu não sei se vocês jogam isso numa planilha que vocês mesmos fazem. Eu não sei se vocês anotam numa agenda, num caderno. Independente da forma que vocês controlem isso, é muito importante que vocês controlem todo o dinheiro que sai da empresa de vocês. Da mesma forma que eu acredito que vocês controlam e acompanham todas as vendas que vocês fazem, todo o dinheiro que entra, vocês precisam registrar, controlar, acompanhar todo o dinheiro que sai da empresa de vocês. Por 2 motivos. Primeiro, é dinheiro que sai, né? Dinheiro que está saindo do negócio de vocês. E segundo, porque se vocês não tiverem isso registrado e bem registrado, vocês não vão conseguir fazer essa conta. Imagina, vocês não vão ter, sei lá, não vão ter... eu não lanço o aluguel, não registro o aluguel, vou pegar um exemplo só. Bom, o teu custo fixo vai ficar mais baixo, se vai fazer essa conta, vai calcular o preço errado. Se a entrada da informação na fórmula estiver errada, a saída vai ser errada também. Se vocês esquecerem de lançar algum valor, calcularem alguma coisa errada, vocês vão calcular o preço errado também e vão chegar num cálculo de lucro errado também. Tá? Então, por isso que é importante. Se vocês já fazem esse registro, se vocês já mandam isso para o contador, mandem tudo, registrem tudo. Tudo que vocês gastam precisa estar registrado, precisa estar bem acompanhado. Tá? Mesmo os R$10 da padaria. Tá? Não tem nota fiscal, não tem recibo, não tem nada. Anota lá R$10 da padaria. Depois isso vai entrar no cálculo de custo, vai entrar no cálculo do resultado, enfim, influencia tudo que vocês vão fazer. Tá? Então, qual é o passo a passo do cálculo adequado do preço de venda? Tá? Aqui eu montei cinco etapas.
A primeira etapa é anotar, registrar, calcular todos os custos fixos e custos variáveis que vocês têm. Relembrando, custo variável é aquilo que está relacionado com o produto que vocês vendem. Quanto mais vocês vendem, maior é esse custo. E os custos fixos é tudo que está relacionado com a operação do negócio de vocês. Se vocês não venderem nada, vocês vão ter aqueles custos da mesma forma. Tá? Então, anota tudo que é custo fixo, tudo que é custo variável. Calcula o custo variável unitário, isso é importante. Calcula o custo fixo unitário. Pega todo o teu custo fixo, divide pela quantidade que vocês vendem. Calcula o custo total unitário, que é a soma desses dois, do variável unitário e do fixo unitário. Calcula o preço de venda. Tá? E aí nós chegamos no preço. Eu vou mostrar, eu tenho um simulador, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona. Aí vocês conseguem calcular o preço de venda. Eu não sei, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Lá no Rio Grande do Sul a gente costuma falar o preço, o valor na unha, quer dizer, o valor no detalhe. Tá? Vocês vão conseguir calcular o preço de venda no detalhe, certo? Talvez vocês estejam pensando o seguinte, ok, mas talvez esse preço calculado vai ser um preço muito mais alto e eu não vou conseguir vender. Faz sentido, tá? Veja bem, eu coloquei aqui o preço calculado, não quer dizer que vocês vão necessariamente praticar esse preço. Depois vocês escolhem se vão vender mais barato, quanto vocês vão dar desconto ou não. Mas para o cálculo do preço de venda, vocês precisam ter custos e fixos variáveis, unitário, calcular o custo total unitário, e aí você chega no preço. Além do preço, quando nós temos aquilo que vocês gastam registrado e calculado, vocês conseguem calcular mais 3 coisas, tá, que são importantes. Assim, elas não afetam, não impactam tão diretamente assim, o dia a dia, mas é importante saber essas 3 coisas. Tá? A margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e o cálculo do lucro. Tá? Depois, no simulador, a gente enxerga um pouquinho melhor isso. Tá? Então, aqui, basicamente, quando a gente fala de cálculo de preço de venda, esses 5 passos e essas coisas que a gente consegue calcular, elas são a base para que a gente consiga visualizar se nós estamos vendendo com lucro ou prejuízo, qual é o nosso lucro, qual é o nosso prejuízo, para poder ajustar, inclusive, políticas para concorrer no mercado. Tá? Bom, então aqui eu só coloquei depois isso aqui, como eu falei para vocês, né, eu estou gravando, depois eu vou quebrar isso em pequenos detalhes e vou colocar lá no canal da Academia do Gás, lá no YouTube. Tá? Então vocês vão poder rever isso com calma também depois, mais tarde. Só uma revisão aqui do que é custo variável e custo fixo. E aqui eu trago só não é nem um lembrete, é um alerta. Tá? Tem muita gente que diz o seguinte, nesse exemplo aqui, tá? Eu calculei o custo total unitário, tá? Custo fixo, custo variável, R$ 88,33. Aí a pessoa diz o seguinte, eu quero 20% de lucro. Beleza. A pessoa vai lá e calcula 88,33 vezes 1,20, que é o cálculo errado aqui, tá? Que vai dar 105,99. E o cara sai para vender achando que ele vai ter 20% de lucro. Tá? O cálculo certo, que é o cálculo da esquerda aqui, o primeiro cálculo, diz o seguinte, a gente precisa calcular o preço de venda, desculpa, quando eu calculo, pego o custo total e faço essa fórmula aqui do markup unitário. 1 dividido por 1 menos a margem de lucro desejada. Olha só, nesse cálculo eu estou multiplicando o meu custo unitário, quanto eu gasto para ter aquele produto, por 1,25. No outro cálculo errado, eu estou multiplicando por 1,20. E a diferença, nesse exemplo, é R$ 4,42 por unidade, que eu deixo de... Vamos pegar aquela situação que eu poderia vender a R$110, tá? Vamos consensar isso aqui para exemplo, para mostrar o exemplo para vocês. Eu posso vender a 110, mas como eu calculei errado, eu estou vendendo a 105,99. Eu estou deixando de ganhar 4,42 por unidade porque eu fiz o cálculo da forma errada. Eu peguei a margem que eu quero, multipliquei direto pelo valor da compra. Quando, na verdade, o cálculo certo é
o valor, o gasto que eu tenho que calcular o markup e multiplicar pelo markup. Tá? Então, só tomar esse cuidado para a gente poder calcular da forma correta. Tá? Bom, Oi, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu tenho um simulador aqui que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo o simulador. Conseguem ver? O simulador não, tá uns quadrados aí. Tá, mas aqui diz informar margem, calcular preço. Não. Não? Tá, então eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou parar de compartilhar e eu vou carregar a tela. Bom, antes de carregar a tela, até agora, tudo tranquilo? Eu tenho só algumas dúvidas ali no custo fixo. O que eu posso depois compor o custo fixo? Manda. Vamos lá, vamos ver se Não, eu acho que deixa você falar aí do cálculo, porque é o seguinte, né? Só para ver se você vai responder isso. Eu tenho mais de um atendente, e essa quantidade eu falo atendente que fica ali recebendo os pedidos do telefone, do WhatsApp, do aplicativo, enfim. Essa quantidade de atendente eu tive até que aumentar devido à propaganda que eu fiz mais botei carro de som, enfim, e o telefone começou a tocar mais. Aí com isso eu acabei contratando mais atendente. Claro, é custo fixo, conforme você explicou. Porém é o seguinte, eu tive um desentendimento com o meu sócio, enfim, a gente diminuiu a propaganda um pouco. Com isso o telefone tocou menos. Só que agora eu estou com o atendente lá praticamente, eu vou ter que demitir, porque aí se eu entrar como custo variável, se eu estou aumentando minhas vendas, eu vou ter que demitir atendente. Pelo menos uma, porque está lá demais. Porque quando chega pedido, pelo exemplo, pelo aplicativo, nem passa pelo atendente. Os meus entregadores já pegam o pedido e já vão direto. O do WhatsApp, uma só está dando muito mais conta. E hoje em dia as pessoas estão indo mais para o WhatsApp. Tem muito mais pedido pelo WhatsApp do que por telefone hoje. Então o telefone quase não tem tocado, agora estou com o atendente lá, eu contratei por causa do telefone. Então, o que você sugere nisso? Eu coloco ela no custo fixo ou variável, já que minha atendente flutua, a quantidade de atendente flutua com acordo com a minha propaganda? Cara, olha só. Funcionário é custo fixo, tá? Sim, isso eu percebi. Então tem que fazer a conta, porque se a tua venda, bom, vamos lá. Eu tenho uma raiz muito forte de custo, tá? Na época que eu trabalhei com bebida, nós tínhamos um trabalho muito forte em cima de redução de custos das revendas para rentabilizar mais o negócio. Tá? Então, um foco que a gente olha muito é o seguinte: cara, se eu tô com um funcionário que eu vou usar um termo talvez até errado, tá? Mas que não tem trabalho, desculpa, mas ele está de certa forma, eu estou deixando, deixa eu falar a forma certa, eu estou deixando que ele me prejudique, porque ele pesa no meu custo e acaba que eu tenho que vender mais caro ou ganhar menos dinheiro em função do custo daquele funcionário. Tá? Então, se tu não tem demanda de trabalho para ele... Mas aí que tá, porque a gente parou agora. Quando eu volto a fazer a distribuição dos panfletos e um geladeira e o carro de som que é muito forte, eu acabo precisando mais porque o telefone toca mais. Mas só aquilo que você falou no início, né? Eu não estou conseguindo medir. Tá, por exemplo, estou falando de dezembro, tá? Em dezembro eu gastei 30 mil reais mais ou menos de propaganda entre carro de som, panfletista, tudo mais. E se você olhar o meu aumento de vendas, não foi suficiente para vender. Eu cheguei a gastar quase 15 reais, se eu fizer essa conta, quase 15 reais por venda, vamos dizer assim. Aí porque eu estou colocando o atendente nesse bolo todo. Tem que colocar. Tá? Eu consegui vender 2 mil botijões a mais ou menos. Então, mas, pô, gastei 30 mil. Então, no final, gastei 15 reais. A minha margem, no final, meu lucro ficou muito apertado. Olha só. Deixa eu só tentar... Bom, em primeiro lugar, se tu consegue fazer essa conta, tipo, eu gastei X e eu vendi Y, gastei 30 mil e vendi 2 mil a mais, bom, isso já é um belo de um caminho, tá? Isso é muito... Fazer essa conta é muito importante, tá?
Desculpa. Porque olha só, muita gente, eu vou falar no panfleto, tá? Outro dia eu recebi uma propaganda aí do cara fazendo panfleto. R$800 Sim, por... mas a questão é que ficou R$15 cada custo, entendeu? Não, Isso ficou muito caro. não, esse é o ponto. Não, claro. Pô, eu não sei que preço você vende no Rio, mas se vender a R$100 é 15%. Não, é menos ainda de 100. Pois é, então, não vou dizer não compensa, mas primeiro, tem que fazer a conta. Tá? Eu vejo muita gente fazendo investimento em propaganda e muitas vezes é difícil a gente conseguir quantificar isso, porque às vezes o investimento, pô, falou em 30 mil, é um investimento alto. Na minha opinião, é um investimento bem alto. Aí às vezes o cara gasta R$1.000 em panfleto. Tá? Ele gasta R$1.000 em panfleto, mais o panfletista, R$1.500. Tá bom. Como ele vai pagar isso, ou como o panfleto sai pingadinho, por exemplo, o cara acha que está fazendo um bom negócio. Pô, gastei em panfleto, gastei em imã, gastei não sei o quê. Se ele conseguir identificar quanto ele vende, e aí tem uma média histórica, tá? Geralmente esse tipo de material, panfleto, imã, mala direta, e-mail marketing, enfim, essas coisas, quando a gente consegue uma taxa de retorno de 1%, é uma taxa de retorno gigante. Tá? É muito bom, tá? 1%. Ou seja, se eu fiz 10 mil panfletos, tá? 10% é 1.000, 1% são 100. Para 10 mil panfletos, eu gasto, eu vendo 100 a mais. Um resultado bom, tá? Consegue vender 100 a mais em 10 mil panfletos. Se eu gastei R$1.500, divide 1.500 por 100, eu vou chegar na tua conta aí de R$15. Por coincidência, tá? Conta de padeiro aqui. Só que muitas vezes as pessoas não fazem essa conta. Porque vá lá, tu compra os 10 mil panfletos hoje. Tu até pagou o cara, tá? Você vai colocando aos poucos esses panfletos na rua, tu nem percebe, isso sai Só que, na verdade, esse panfleto, esse imã, essa coisinha que tu colocou na rua, te custou R$15 por venda. O que, na minha Pois é, opinião, essa é foi a caro. briga com o meu sócio, porque o que acontece? Para ter uma ideia, né? O aplicativo, estou falando isso foi no mês de dezembro, porque você sabe que dezembro é o mês que a gente arrebenta aí, né? Vende mais. Aí o que aconteceu? O aplicativo, se eu não me engano, deu 800 e poucos pedidos para a gente em dezembro, né? Foi até um pouco menos, porque no aplicativo a gente tem um preço legal lá e o investimento foi muito menor, né? E no final a gente não precisou pagar atendente. Aí a briga foi justamente essa: para que vamos gastar esse dinheiro no lado de 30 mil, ter esse custo É esse o e não ponto. deu para medir disso de fato. Esses 2 mil que eu estou te falando, que a gente teve, foi mais ou menos uma estimativa comparando com dezembro do ano retrasado, com o que a gente está acostumado a vender. E, claro, janeiro e esse mês, por exemplo, está péssimo de venda, está complicado, está ruim de vender. Então, no final, eu ainda não consegui pegar esse negócio de calcular o custo fixo, calcular meu custo variável, juntar com variável, porque eu tenho lá o custo do panfleto, do carro de som, quando eu faço o carro de som, e no final eu fico com essa dúvida de onde jogar e conseguir chegar no meu preço, entendeu? Entendi. É esse o ponto, entende? O primeiro ponto é o seguinte: fazer, registrar o gasto. O segundo ponto é tentar fazer uma conta. Tá? Essa conta pegando a panfleto, carro de som, blá, 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 tá? Isso geralmente, eu vou voltar assim, é 1%. Tá? Vai conseguir, daquele teu investimento, ou dos 10 mil panfletos, ou do carro de som é mais difícil de mensurar, né? A gente não consegue exatamente mensurar. Tem um certo grau de achismo nessa conta. Tá? Mas a minha provocação para vocês é a seguinte: ó, não dá para simplesmente gastar R$1.500 em... Estou usando o panfleto como exemplo, tá? Em panfleto e panfletista e carro de som, e não fazer a conta e não botar isso para dentro do meu custo. Eu preciso botar isso para dentro do meu custo. Duas formas de olhar. Isso é meu custo, precisa estar lançado no meu custo.
E a outra forma de olhar é, será que isso dá retorno? E quanto isso dá de retorno? E qual, se vale a pena ou não fazer esse tipo de investimento. Porque às vezes pode chegar a essa conclusão. Cara, eu gastei R$15 para vender um botijão a mais. R$15 na conta de padeiro aqui que eu estou fazendo, sobre R$100 de preço de venda, dá 15%. Eu posso estar, às vezes, e por isso que é importante calcular calcular o preço e calcular a margem de contribuição, tá? Eu vou falar depois no simulador, porque às vezes vocês vão conseguir, se vocês fizerem esses cálculos, vocês vão conseguir enxergar se vale a pena ou não fazer um investimento, se vale a pena ou não baixar o preço, se vale a pena ou não dar desconto, porque às vezes, quando a gente não faz a conta, vocês podem estar entre os R$15 do panfleto, tá, que eu estou usando como exemplo, e um preço baixo ou um desconto que vocês dão para o cliente, vocês podem estar pagando para vender. Ou seja, o valor que vocês gastam não paga não cobre nem as despesas fixas, nem as despesas variáveis de vocês. Ou seja, vocês estão literalmente pagando para vender. Entendeu? Eu vou mostrar no simulador aqui uma situação, talvez vocês consigam enxergar melhor isso que eu estou dizendo. Tá? Mas disso tudo que nós falamos, o que é importante, esse ponto da propaganda, do panfleto e tal, é importante que vocês façam esse cálculo, tá? O quanto vocês estão gastando em propaganda, o quanto vocês estão gastando e primeiro, colocar esse valor para dentro dos custos de vocês para poder calcular o preço, isso impacta no preço de venda de vocês, e calcular o investimento para ver se vale a pena, porque vocês colocam... fiquem com esse número na cabeça, porque esse número é um número bem real, tá? Em média, é 1% do que vocês colocam de material na rua retorna para vocês em venda. Então, vocês podem fazer a conta se vale a pena ou não, tá? Nessa continha de padeiro que a gente está fazendo aqui agora, aparentemente não vale a pena, tá? Mas aí tem que olhar. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês de novo. E aqui. Agora deve estar aparecendo um simulador aí para vocês, né? Tá aparecendo sim. Beleza. Olha só, isso aqui é um simulador de cálculo de preço, tá? O que eu tenho aqui nesse simulador, tá? De uma forma bem resumida, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui. Eu vou colocar, sei lá, R$2.000 de aluguel. Tá aparecendo para vocês aí o 2.000? Tá sim. Beleza. Salário. Eu estou trabalhando aqui nesse quadro, aqui nesse primeiro quadro, eu vou trabalhar só com alguns custos fixos. Eu não detalhei todos para ficar mais simples aqui o simulador para vocês poderem enxergar, tá? Mas eu estou colocando aqui, sei lá, 2.000 de aluguel, salário, eu tenho, sei lá, 4 funcionários, cada um ganha R$1.500, R$1.600, é aquela conta do funcionário custa o dobro, R$3.000 cada funcionário, R$12.000 mais 5.000 de retirada do sócio, vou botar aqui, estou botando números aleatórios, tá? Só para vocês entenderem. R$17.000 é o custo mensal, médio mensal de salário. Despesa administrativa, água, luz, telefone, contador, algum imposto, taxa de alvará, taxa disso, taxa daquilo e tal. Em média, eu gasto, sei lá, R$2.000 por mês. E o marketing, que era isso que a gente estava falando agora, vou botar R$1.000. Tá? Bom, fechei os meus custos fixos estão lançados. Custos variáveis. Sei lá, eu pago P13, tá? Eu pago, sei lá, R$76,50. Aí eu tenho R$4 de custo de entrega, que é o que custa para cara levar. Eu não cobro o custo de entrega, por exemplo, nesse exemplo, tá? E eu pago mais, sei lá, R$3 de comissão por entregador, botar R$4 comissão mais imposto, tá? Estou chutando um valor aqui. E outros variáveis eu não tenho. Bom, eu na minha revenda... Então, olha só, nesses dois quadros, eu relacionei os custos fixos e relacionei os custos variáveis. E aí eu tenho meus dados de venda. Então, vamos supor que eu tenho a minha revenda e eu vendo, sei lá, 1.500 botijões por mês.
E hoje eu vendo a, sei lá, R$ 99,50. Tá? Esse é o meu preço de venda. Eu quero uma margem de lucro de 10%, para o nosso exemplo. E eu sei que a minha concorrência vende o menor preço que eu acho na concorrência 94 e o maior preço 109. Tá? Beleza, entrei, coloquei essas informações para dentro do meu simulador e aqui ele faz os cálculos para mim. Então, olha só, eu informei lá 1.500 unidades de venda. Ele calculou meu custo fixo total de R$22 mil. Deixa eu botar aqui, meu preço de venda é 99,50. Ele pegou os R$22 mil do meu custo fixo e as 1.500 unidades que eu vendo, dividiu um pelo outro e chegou a um custo fixo unitário de R$14,67. Somou os meus custos variáveis lá do meu P13 e chegou em R$84,50. E aí, eu cheguei a um custo total de R$99,17. Olha só. Pegando o meu P13 aqui, eu cheguei ele me custa, no final do dia, R$99,17. E eu vendo por R$99,50. Bom, olha só a minha margem de lucro. Em cada botijão que eu vendo, em cada P13 que eu vendo, eu ganho 33 centavos. E o meu lucro, no final do mês, é de R$500. Vale a pena? Será que vale a pena trabalhar para ganhar 33 centavos por unidade que eu estou vendendo? Ou será que eu tenho... Bom, possivelmente não, né? Possivelmente você chega à conclusão que, não vale a pena. E aí vocês têm dois caminhos. Ou vocês aumentam o preço, ou vocês diminuem os custos. Aliás, tem três caminhos. Ou vocês aumentam o volume de vendas. São os três caminhos que a gente pode ter. Vender mais, aumentar o preço, ou diminuir custo. Isso eu posso controlar. Vocês podem controlar. Bom, aqui do lado, ele calcula para mim, lembra que eu falei, eu quero ter 10% de margem de lucro. Então ele calcula o preço que eu teria que vender para ter os 10% de lucro. Tá? E aí ele faz os cálculos da margem. Bom, eu não falei o que é isso aqui, tá? Deixa eu falar agora, então. Paulo. Oi. Desculpa te interromper. Nesses valores aí eu consigo ver quanto cada entregador meu custa? Olha por só. entrega? Nesse simulador, não, tá? Aqui eu estou usando como exemplo, botei R$4, tá? A gente até pode tratar isso depois numa outra aula mais à frente, cálculo do custo de entrega, tá? Porque a gente precisa calcular o valor que vocês pagam, se é funcionário, se não é funcionário, se é remunerado, se é freelancer ou não, custo de combustível, custo de rodagem, se é carro, se não é, se é um entregador só que vai fazer a entrega, se é mais de um, o que mais que a gente tem que olhar? Enfim, são uma série de custos que a gente precisa olhar para conseguir chegar no cálculo assim, na ponta do lápis de quanto custa a tua entrega, tá? Mas dá para, aliás, a gente pode fazer isso, tá? A gente pode fazer. Aqui eu estou usando como simulador. Depois vocês podem eu só vou fechar isso aqui, daí depois se alguém quiser me passar um exemplo real da sua própria revenda, eu posso simular aqui fazer esse cálculo para vocês aqui da própria revenda, tá? Então, assim, só para voltar... 15,18, 15,18. Normal? Ok. Alguém está com o microfone ligado aí. Olha só. Aqui eu tenho duas coisas que eu passei e que é importante falar, tá? Margem de contribuição e o lucro está aqui, que eu tinha falado também, e ponto de equilíbrio, tá? Deixa eu falar do ponto de equilíbrio primeiro. Não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito aqui, mas esse conceito, o ponto de equilíbrio é o seguinte, é o momento a partir do qual vocês começam a gerar lucro no negócio de vocês. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vendendo
a R$ 99,50, com essa estrutura de custos que eu tenho, eu preciso vender 1.467 unidades de produto para começar a gerar lucro. Tá? Abaixo dessa quantidade, eu estou trabalhando no prejuízo. Se eu fechar um mês vendendo menos do que isso, eu gerei prejuízo no meu negócio. Como eu vendo 1.500 unidades e o meu ponto de equilíbrio é 1.467, eu gerei um lucrinho de R$ 500. Tá? Então, o ponto de equilíbrio ajuda a enxergar isso. Tá? Isso é importante quando a gente vai trabalhar com desconto. Sabe aquela história assim, poxa, eu vou baixar R$ 5 o preço. Quanto eu preciso vender a mais para compensar esses R$ 5 que eu estou baixando no preço? Ponto de equilíbrio ajuda a fazer esse cálculo. Então, se vocês decidirem, eu vou fazer uma ação aí, o mês está ruim, eu vou baixar preço para vender mais, bom, para não ficar no prejuízo, eu preciso calcular quanto eu preciso vender a mais para saber se essa ação de baixar o preço compensou ou não. E o segundo, então, o ponto de equilíbrio é isso. E o segundo conceito que eu não falei é margem de contribuição. A margem de contribuição é o que sobra, entre aspas, depois que eu paguei meus custos variáveis. Então, lembra lá, eu tenho o preço que eu pago, eu tenho os custos variáveis, que é o preço que eu paguei pelo botijão. Desculpa, volta, esquece que eu apago o que eu falei. Eu tenho o preço que eu vendo, tá? Eu vendo lá R$ 99,50. Eu tenho meus custos variáveis. Quanto é que eu paguei para a distribuidora, o frete, a entrega e tal, que nesse meu exemplo aqui é de R$ 84,50. Quando eu paguei esses custos aqui, a margem de contribuição é o que sobra disso. Depois que eu paguei os custos variáveis, me sobra, nesse meu exemplo, R$ 15. E esses R$ 15 por botijão microfone parou ali. é o que eu vou usar para pagar meus custos fixos. Tá? É o que eu vou usar para cobrir meus custos fixos. Entendendo. Então, assim, a margem de contribuição me diz o seguinte, o que eu posso dizer com 200% de certeza, se vocês venderem venderam a um preço abaixo da margem de contribuição de vocês, vocês estão pagando para trabalhar. Vocês não pagam nem o preço do gás que vocês pagaram. Tá? Se vocês venderem abaixo da margem de contribuição de vocês. Por isso que a margem de contribuição é importante. Tá? Porque quando a gente faz uma baixa de preço, quando a gente dá desconto para um cliente, sei lá, chegou um cliente que decidiu comprar um volume maior, vocês decidem baixar o preço, se baixarem o preço mais do que a margem de contribuição, vocês vão perder, vocês vão pagar para fazer aquela venda. Tá? Então, é para isso que servem esses dois conceitos. Alguém quer compartilhar comigo os valores aí para a gente fazer uma simulação? Eu tenho também, desculpa, só antes disso, eu posso também informar o preço, tá? Então, por exemplo, hoje eu vendo a R$ 99,50. Mas eu quero, minha concorrência está vendendo preço mais baixo a 94. Eu quero vender a 96,50. Como é que fica? Olha só. Ei. Ele não mexeu aqui no meu cálculo. Preço-alvo. Tem uma coisa errada aqui. Sempre dá um erro, né? Sim, tá aqui. Desculpa, fui eu que olhei errado. Nessa coluna da esquerda aqui, ele mostra a minha situação atual. Se eu vender a R$ 99,50, eu lucro R$ 500. Se eu decidir baixar o preço para vender a R$ 96,50, eu vou ter R$ 4.000 de prejuízo. Tá? Só porque eu decidi acompanhar o preço do mercado e decidi baixar o preço. Tá? Então, eu posso simular das duas formas, ou olhando a margem de contribuição, ou olhando o lucro que eu quero ter, ou eu posso ficar brincando com o preço aqui e colocar, não quero ter, vou vender a 98. Se eu vender a 98, eu vou ter uma margem de lucro de menos 1,2, ainda vou ter prejuízo, R$ 1.750. Então eu consigo fazer essa jogada e fazer o cálculo para ver se o meu desconto, para ver se o meu preço, ele está dando mais lucro ou menos lucro. Alguém quer fazer uma simulação aí? Quer me passar uns valores para a gente simular? Não?
Pode ser valor fictício, tá? Só por curiosidade. Eu posso falar, então. Vamos lá. Poderia ter ali 2 funcionários, o salário dos 2 são fixos, tenho apenas entregadores, não tenho atendente, né? Os entregadores que aceitam o pedido. O valor do salário deles é 1.420, salário mínimo, né? Uhum. Eu não pago comissão. Tá. Vamos arredondar aqui, vamos botar 6 mil. Uhum. Não paga comissão. Tá. Gás a 80. Oi, desculpa. Compro o gás a 80. 80. Ok. Eu vou deixar, é só para a gente simular mesmo, tá? Vou deixar teu custo de entrega em 4, aluguel 2 mil, despesa administrativa. Eu vou manter isso aqui, tá? Vou zerar o custo de marketing aqui. Tá, vamos lá. Com estes valores, tá? Uma venda o quê? De 1.200, 1.300? Vou botar 1.300 aqui. Pode? Isso, pode ser. Pode ser? Tá, maravilha. E a que preço você vende? Eu vendo a 99 atualmente. 99, maravilha. Bom, com essas condições, eu vou botar aqui um preço-alvo mais alto, tá? Eu quero vender a 104,50, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá. Com essa estrutura de custo, com esse volume de vendas e com esse preço de venda de 99, tá? Você tem um volume de 1.300 unidades, está aqui o teu custo fixo, custo total unitário, e você gera um lucro de R$ 9.500. Tá? Cada unidade vendida te gera um lucro de R$ 7,30, 31 centavos. Tá? E aí a gente multiplica isso pelo volume, chega no lucro de 9.500. Mas, se você subir o preço de 99 para 104,50, o seu lucro salta para R$ 16.650. Tá? Mas aí, no caso, ele saltaria entre aspas, né? Porque eu poderia perder em quantidade de vendas. Bom, aí é boa pergunta. Olha só. Aí entra a parte de vendas e atendimento. Tá? Sim, todo mundo sabe, é claro que vender mais caro é mais difícil, mas não é impossível. O que acontece na maioria dos mercados e no mercado de vocês não é diferente, tá? A gente comete um erro, e isso eu falo, são quase 30 anos de experiência em vendas, tá? A gente comete o erro de achar que as pessoas querem comprar só o que é mais barato. Tá? Vou pegar um exemplo de vocês, tá? A pessoa liga para vocês e diz o seguinte: eu quero gás. Legal. Custa R$ 104,50, para ficar no nosso exemplo. Mas teu concorrente vende mais barato, vende a 99. Tá? Pois é, mas o nosso preço é 104,50, viu? O concorrente é 99. Vocês perguntam, por exemplo, quem atende, pergunta, por exemplo, qual é o prazo, qual é o tempo de entrega? Você quer agendar a entrega? A entrega é para hoje, ou para amanhã, ou para daqui a 10 minutos? A entrega, ou seja, tem outras coisas. A gente comete esse erro, tá? E vocês, como gestores, como donos de empresa, vocês precisam cuidar para não cair nessa armadilha, tá? A gente comete esse erro de achar que preço é tudo. Preço não é tudo, tá? A tomada de decisão de compra envolve uma série de coisas. E vocês compram dessa forma. A gente compra dessa forma. Vocês não compram só o que é mais barato. Vocês compram o que é mais conveniente. Nós gostaríamos de poder comprar o bom, bonito e barato. Mas muitas vezes a gente não encontra isso. O cliente de vocês gostaria de encontrar um produto a R$ 94, entregue em 10 minutos, que o entregador seja lindo, bonito, maravilhoso, e vá lá, instale, revise, faça tudo e faça faxina na casa. Só que não vão conseguir isso. Então, às vezes, o atendimento, talvez vocês devessem incorporar uma outra forma de pensar isso. O atendimento é uma negociação, o atendimento é uma venda. E nessa venda, nessa negociação, nesse atendimento,
O preço é um dos componentes, não é só o preço que importa. Tá? É o preço, é a entrega, é o trabalho que o entregador faz, ou por acaso alguém vai querer receber um entregador, vai comprar de novo de uma revenda, onde um entregador foi lá e, sei lá, vou usar um exemplo bem extremo, tá? O entregador mexeu com a filha do dono da casa lá, o cara vai comprar da revenda só porque é mais barato, correndo o risco de ir o mesmo entregador? O cara vai comprar de uma revenda que disse que ia entregar em 40 minutos e entregou em 3 horas, só porque é mais barato, e ele precisava do gás? Então, não é só preço, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam ficar trabalhando na cabeça de vocês, porque quando eu falei lá no início, né, que preço é a ferramenta mais perigosa que a gente tem para trabalhar, sim, preço influencia, só que não é tudo na hora de comprar, tá? O outro, então, até, inclusive, da mesma forma que dá para quantificar, se eu baixar o preço, quantos botijões... Lembra que eu falei agora há pouco do ponto de equilíbrio, né? Se eu baixar o preço, eu vou colocar... Eu preciso vender mais quantas unidades para não perder dinheiro? A mesma conta a gente pode fazer quando aumenta o preço. Se eu aumentar o preço, qual a quantidade de vendas que eu posso perder nesse aumento de preço para manter o meu lucro? Porque às vezes isso importa também. Então eu posso perder venda. Porque olha só, é melhor perder uma venda ruim do que fazer uma venda ruim. Então, às vezes... Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Quando eu vendo por 99, eu preciso vender 667 unidades para chegar no meu ponto de equilíbrio, para pagar todas as minhas contas e começar a gerar lucro. Tá? 667. Quando eu subo o meu preço, o meu ponto de equilíbrio diminui. Eu preciso vender só 488 unidades para poder chegar no 0 a 0, para poder começar a gerar lucro. Então, são 180 unidades a menos. Eu posso perder vendas só porque eu aumentei o preço. Se vocês, nesse exemplo, tá? Se eu perder menos, eu vou fazer conta redonda aqui. Se eu perder, são 700 para 488, para 500, 200 unidades. Se eu perder, pô, aqui a conta está me dizendo, eu posso perder 200 unidades que eu vou continuar ganhando dinheiro. Tá? Se eu perder menos do que isso, se eu perder 100, eu ganhei mais dinheiro, aumentando o preço. Então, outra coisa que vocês podem gravar, tá? Às vezes, perder uma venda é melhor do que fazer uma venda ruim. Paulo, Oi. a Cassandra, ela mandou a mensagem do Desculpa. dela aqui também. Desculpa, deixa eu ver que eu não estava vendo o chat, por isso. Deixa eu só anotar aqui para ficar mais fácil, eu não me perco. 95, 12, 2, 300, 2000. Tá. Eu não entendi o que é esse 12. Hein, Cassandra? Preço de atacado 95, 12, gás, isso eu não entendi. Aluguel 2.300, funcionário. Acho que ela quis dizer quantidade, 12 gás, no caso. É que aí não vai, aí eu não vou conseguir calcular, aí vai dar um custo fixo muito alto, porque eu vou pegar, somar o aluguel e o funcionário, vai dar 4.200, 4.300, e eu vou dividir por 12. Aí a conta não fica certa. Acredito que não seja isso não, porque ela falou que ela tem grande saída no aplicativo. Pois é, R$100. Eu não consigo. Vamos tentar fazer uma conta aqui. Ela falou em aluguel 2.300, salário 2.000, ok.
talvez não esteja o salário, vou deixar os meus 2.000 de despesa administrativa. Talvez, olha só, talvez aqui no salário vocês estejam considerando só salário dos funcionários, tá? Tem que considerar a retirada de vocês também. Ela não falou preço de compra, né? Vou colocar como se fosse 1.200 unidades. Pois é, e ela vende a 95. Eu não vou calcular aqui. Olha, com esses valores de custos aqui, e volume, dá um lucro de 6%, R$ 5,75 cada unidade vendida de lucro, e fecha o mês com 6.900 de lucro. Tá? E precisa vender 573 unidades a esse preço no mês para conseguir chegar no ponto de equilíbrio, pagar todas as contas, a partir disso começa a gerar lucro. Tá? Usando o mesmo exemplo, se eu vender a R$ 104,50, olha que interessante, aumentei o preço, o meu ponto de equilíbrio diminuiu, antes eu precisava vender 573 unidades para pagar meus custos, agora eu preciso vender só 308, e se eu vender a mesma quantidade, os mesmos 1.200, o meu lucro quase que triplica, sai de 6.900 para 18.300. Então eu vendo, aqui, né, se eu pegar o ponto de equilíbrio, eu vendo menos para poder pagar minhas contas, e tudo que eu vender acima disso, e se eu conseguir chegar próximo da minha venda média, eu vou lucrar quase 3 vezes mais. Tá? Então, também é outro cuidado que vocês precisam ter quando a gente fala de preço, tá? de venda. Às vezes, vender menos é ganhar mais. Tá? Ok? O Paulo, posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Ainda com aquela minha dúvida da questão do atendente, claro que eu concordo com você, aumentando o preço de venda, eu vou vender mais, mas teve a colega aqui que perguntou algo ali, que ela falou que na região dela, Osasco, se eu não me engano, vende muito barato, porque no Rio de Janeiro a mesma coisa, que a gente tem até problema com a milícia, que a gente tem que concorrer com a milícia, enfim. Mas a questão que a gente foca aqui a gente tem que vender barato também, porque Rio de Janeiro está perto de muita comunidade. Mesmo a questão da milícia, que eles não deixam entrar, mas a gente tem que vender barato para que as pessoas também consigam sair e vir comprar. A gente foca muito em reduzir o custo possível. Uma coisa que a gente fez que deu muito certo, uma região que estava longe da nossa revenda, tá? A gente colocou um carrinho lá com 60 botijões, ele vai de manhã, por exemplo, fica parado. É como se fosse uma nossa base destacada para a gente ganhar tempo combustível. A gente tenta procurar priorizar as entregas de revenda não pela ordem de chegada. Eu acho que isso a gente fazia isso, a gente mudou já tem uns 3 ou 4 anos. As vendas chegavam, era a primeira que chegava, ela saía, ela entrava numa fila. E ficava muito bagunçado entre os entregadores. Então a gente começou a organizar, uma das atendentes fica controlando, olhando pelo Google Maps, conforme entra uma revenda, ela vai direcionando eles, vai falando pelo WhatsApp, ó, faz essa que é a primeira. Já aconteceu dele estar indo para uma revenda, chegou uma, vai para outra, porque vai no carro, né? Não, a gente não consegue andar de moto aqui no Rio, então vai no carro, então a gente consegue direcionar isso, a gente começou a perceber que reduziu o custo de combustível. E a questão do marketing também aí, né? A gente tenta acertar o marketing, porque se não fizer marketing não tem jeito, né? O telefone não toca, as pessoas nem na portaria vão se bobear. Aí a gente tenta fazer um marketing mais assertivo, uma propaganda mais assertiva, e uma coisa que a gente colocou é um representante comercial que fica batendo em comércio, como se fosse um vendedor, um tirador de pedido. Tá? Te cadastra o estabelecimento e a gente até vende assim, né? Não fiado, vende no prazo, essas coisas. Aí a gente começou no prazo a arrancar um pouquinho mais do comerciante. Então também foi uma forma de a gente ganhar um pouco mais ali, mas o preço ainda é competitivo. A gente tem que ter um preço competitivo, realmente. Não tem como a gente trabalhar com preço alto, pelo menos aqui. Né? Falou uma coisa que eu esqueci, tá? Eu falei preço é o serviço, é a entrega, é a velocidade. Tem outra coisa que eu acho que é importante, tá?
parece ser importante. Às vezes a pessoa pode olhar o preço e dizer o seguinte, o fulano está mais barato. Tá, mas é no Pix, ou é no dinheiro, ou é no não sei o quê, ou é numa entrega mais demorada. Às vezes vocês tendo um preço um pouco mais alto, com uma diferença razoável, e às vezes o parcelamento no cartão é mais interessante para a pessoa do que pagar mais barato. Né? Uma entrega mais rápida é mais interessante do que pagar R$1, R$2, R$3 mais barato. Eu estou falando de situações normais, tá, Pedro Paulo? Não estou falando de situações tipo essa do Rio de Janeiro, tá? Que para mim é um ponto fora da curva e que acontece em outras cidades do Brasil também, mas em situações normais. Mas o mais importante, aliás, legal essa ideia não sei como é que você chama isso, de ter um carro, um estoque móvel, vamos dizer assim, para poder fazer uma entrega mais rápida. Essa é uma ideia interessante para quem pode fazer isso e quem tem condições, porque aí agiliza a entrega, aí é um ponto que vocês ganham, mesmo vendendo a um preço um pouquinho mais alto. Eu te entrego em 10, 15 minutos, sei lá, te entrego em... tô com um carro aí do teu lado, vou te entregar agora. Outra coisa que isso ajuda também, isso ajuda no custo, né? Que vocês podem começar a olhar, para quem não olha nisso ainda. Eu tenho quase certeza que deve acontecer com vocês. O entregador sai para fazer uma entrega, aí ele volta, e depois ele sai para fazer outra do lado da entrega anterior, ou muito próxima da entrega anterior. Isso é custo. Às vezes é no mesmo prédio, no mesmo prédio. Vizinho vê, olha, eu quero um também. Aí, exato, mesmo prédio, exato. Tudo de novo, então, isso tudo é custo. Vocês precisam olhar para isso, vocês precisam olhar para custo, porque se vocês conseguirem, eu não vou falar reduzir custo, tá? Eu vou falar otimizar os custos, vocês conseguem trabalhar melhor o preço na ponta. Fala, Arthur. Arthur, levantou a mãozinha. Tem que abrir o microfone, Arthur. Não sei se está falando. Oi, tá escutando agora? Agora sim. Oi, tá escutando? Tô escutando. Eu queria só dizer uma palavrinha. Aqui para mim eu não consigo escutar vocês. Vocês estão escutando? Sim. Tá, agora voltou. Eu tenho percebido que no aplicativo Preço do Gás, e acontece isso com muita frequência, eu sou de Curitiba, e eu queria dar um pequeno depoimento. Vamos imaginar que nós estamos falando aí do P45, que um preço, vamos imaginar um preço hipotético lá de R$400. Uma determinada revenda vai lá e coloca 399,90. Aí, no dia seguinte, o que estava 400, ele coloca R$ 399,80, que é para ficar na frente. Ok. E aí acontece sucessivamente, vão baixando de 10 em 10 centavos só para o cara ter aquele prazer dele estar em cima na tabela, porque tem gente que vai pelo preço e não quer nem saber onde que ele está comprando, né? Não olha nota, não olha nada, vai lá e aplica o dedo e pau. Isso, existiria uma forma de o aplicativo bloquear esse tipo de atitude? Assim, o revendedor, ele pode alterar o preço dele? Pode. Mas que ele altere, não sei, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não ficar alterando o preço de 5 em 5 minutos. Porque tem gente que não quer saber de qualidade, não quer saber do tempo de entrega, não quer saber de nada. Ele quer ficar em cima do primeiro lugar. Fica lá alterando. Eu já vi pessoas alterando de 1 centavo. 399,99. Aí o cara vai lá com 399,98. Parece que é um leilão. E isso prejudica, porque em vez de você gastar o teu tempo trabalhando e atendendo o seu cliente, você fica gastando o teu tempo olhando no aplicativo o preço do gás para ver se o teu preço está em primeiro lugar. Então, não tem cabimento um negócio desse. Entendi. Cara, olha só. Ô, Arthur, deixa eu até te falar, porque eu acho que isso seria um tiro no pé para a gente, como revendedor, sugerir. Porque eu gosto bastante do aplicativo Preço do Gás, porque a gente tem liberdade para alterar o preço a hora que a gente quiser. Já pensou ter um aumento no mercado, a gente só conseguir alterar uma semana depois? Não, tudo bem. Seria bacana para a gente. Perfeito o que a senhora está falando. A questão é que quando tem um aumento no mercado, o aplicativo ele sabe que teve um aumento, porque isso é divulgado. A questão não é o reajuste para cima ou para baixo, ninguém está falando de preços iguais.
uma forma de o aplicativo não deixar o mesmo revendedor alterar o seu preço 2, 3 vezes por dia, porque o aumento ou a redução, ela vem um dia qualquer, você vai lá e reduz ou você aumenta, de acordo com a política da companhia, do governo federal, seja lá o que for. O que eu estou falando é diferente. É as pessoas perdendo seu tempo e alterar o preço do mesmo produto 3, 4 vezes ao dia em questão de 2, 3 centavos. É isso que eu estou falando. Tá, Só legal. para ele estar lá na cabeça, porque ele tem que estar lá por primeiro lugar. Isso que é um absurdo. Tá. Olha só, deixa eu te explicar. Assim, ó, eu não conheço o aplicativo no detalhe, tá? Eu não sou do aplicativo, tá? Fui contratado pelo aplicativo para fazer esse trabalho, tá? Então, eu não conheço no detalhe. O que eu lembro que eles me falaram é que não é só preço que ranqueia, tá? Eu acho que é preço. É sim, é só preço. A memória, preço ranqueia. eu não tenho certeza, tá? Por isso que eu não vou. Mas eu lembro de alguma coisa sobre preço, entrega, volume. Tinha outros critérios, não era só. Eu me lembro que eu falei com eles, eu questionei um pouquinho sobre isso. Se tinha alguma nota, se tinha algum cálculo maluco lá, tipo a Amazon faz, alguma coisa assim. Mas agora realmente eu não consigo te precisar exatamente o que é, tá? Eu posso falar porque eu tô, inclusive, com esse selo. Tem selo destaque e tem selo de entrega rápida. Eu tô com de entrega rápida. O de entrega, a gente fica em primeiro lugar. Se não me engano, abaixo de 30 minutos. E isso independente do preço também que a gente coloca aqui no aplicativo. Então, Concordo com a senhora. Concordo. Em primeiro, não. Concordo com a senhora. Só que assim, no aplicativo, na tela do celular, vamos imaginar que lá na tela de um determinado aparelho cabem 4 preços. O primeiro lugar é igual a colega está falando. Ela tem o selo de entrega mais rápida. Ok, se ela colocar o preço dela lá R$50 a mais, ela aparece lá em primeiro lugar, porque ela tem o mérito da entrega mais rápida. Os próximos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que aparecem na mesma tela de visualização do consumidor, é exclusivamente ranqueado pelo preço. Se o cara colocar 1 centavo mais barato, ele fica em primeiro lugar. É aí que acontece o problema, porque a primeira tem lá o selo de entrega mais rápida, ou tem o selo destaque, eu já tive o selo destaque algumas vezes. Aí os próximos embaixo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, são ranqueados exclusivamente pelo preço. Se o cara tiver lá com 2 estrelas e colocar 1 centavo mais barato, ele sobe para o topo, ficando embaixo da colega que está com o selo de entrega mais rápida. Aí é exclusivamente preço. Aí que mata o aplicativo. Principalmente no P45, onde é maior a margem, justamente porque é um produto mais complicado de se entregar, a logística é muito mais pesada, ficam brigando por causa de 5 centavos, 10 centavos. E isso eu acho que é um tremendo de um absurdo. Olha só, Arthur, eu vou fazer o seguinte, exatamente os aspectos da operação e do funcionamento do aplicativo, como eu te falei, eu não tenho propriedade para falar, eu realmente não conheço. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou passar para eles, tá, esse teu questionamento, e eu vou pedir para que eles entrem em contato contigo para explicar ou para te ouvir de melhor forma. Eu acho que é pertinente. Tá? Ok. A questão é pertinente o entendimento de como funciona o aplicativo. Agradeço muito e era um depoimento que eu queria dar. Ok. Mas o meu escopo aqui é mais era falar essa questão de formação de preço e de cálculo de custo, enfim, de ver essas questões, tá? Bom, a gente acabou... antes que eu me esqueça. Arthur? Pois não? Oi, desculpa, Arthur Cruz. Qual é a tua revenda, Arthur? Tá como Oceano em Curitiba. Curitiba. Tá, beleza. Não, é que eu acabei não. Aí depois eu passo para eles, aí eles entram em contato contigo. Ok. Bom, pessoal, em relação à formação, na verdade, assim, a gente acabou indo um pouco além do tempo que eu tinha planejado, mas que bom, acho que teve uma interação legal.
eu vou parar de compartilhar aqui. Eu acho que foi legal, assim, que a gente conseguiu abordar. Eu quero deixar, para finalizar, assim, agradecer a participação de vocês, tá? Espero que tenha sido produtivo. Eu quero que vocês fiquem com 3 pontos muito importantes, que é a questão do controle de custos, acompanhamento de custos, cálculo de custo, muito na unha, no detalhe, tá? Para poder enxergar exatamente onde está indo o dinheiro de vocês. Para que vocês comecem a trabalhar com esse conceito de que preço não é tudo. É importante, mas preço não é tudo. Que às vezes vender menos e vender mais caro pode ser melhor. E que vocês podem tomar essas decisões com base nos cálculos que vocês vão fazer. Tá? Isso é importante, ter esses números bem registrados, ter esses números bem calculados. Tá? Sobre isso que nós vimos, alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Ô, Paulo, só uma última pergunta. Como que eu consigo fazer uma média de custo do preço, na verdade, do meu retorno, quando eu distribuir panfleto? Porque eu acho isso muito difícil até hoje. Assim, a gente tem uma estimativa, aquilo que eu falei no início, né? Mas, assim, de fato, saber um exemplo. Gastei 10 mil panfletos e tive, sei lá, tanto de custo. Porque aquele custo que eu dei, de R$15, o custo é assim, bem aproximado. Eu posso estar até equivocado com isso, porque a gente, quando manda entregar os panfletos, a gente depois faz até uma certa auditoria, porque tem que ter um panfletista de confiança, porque às vezes o puto quer entregar 10 no mesmo local, né? Para se livrar logo, joga fora, enfim, enrola. Enfim, e no final a gente não acha que seja tão efetivo. A gente percebe, claro, que é de tanto distribuir, a venda aumenta, mas em vez de 2 mil com os 30 mil que eu tive, eu poderia estar vendendo 5 mil. Mas como que eu consigo medir esse custo? O que você sugere? Cara, assim, ó... O lucro, quer dizer, né? Eu vou... A gente tem muito tempo de mercado, a gente tem muita história para contar, né? Você sabe a Dell Computadores, né? Empresa que vende computador e tal. A Dell, antigamente, né, uns anos atrás, o que eles faziam para medir isso, tá? Cada anúncio em revista, em jornal, ou em televisão, eles colocavam um número de telefone diferente. Tá? Aí eles conseguiam saber exatamente, cara, eu anunciei na Globo. Como eu recebi X chamadas daquele telefone da Globo, a Globo deu tanto de retorno. Eu anunciei no, sei lá, Folha de São Paulo. Como eu coloquei um telefone diferente na Folha de São Paulo, eu sei que veio e fiz ligações por aquele número, eu sei quanto veio de vendas da Folha de São Paulo. Então eles conseguiram medir no detalhe quanto cada investimento retornou para eles, tá? Por cada canal. Como a gente não faz isso no panfleto, como a gente não faz isso no ímã, por exemplo, como a gente não faz isso no carro de som, a gente pode usar isso que eu falei para vocês, uma média histórica que as agências utilizam, que as empresas utilizam, que é 1%. Se eu botei 20 mil materiais na rua, tá? Na melhor das hipóteses, mas na melhor das hipóteses, a minha venda vai aumentar 1% desses 20 mil materiais. Tá? Ou seja, 200 unidades a mais. Mas assim, isso poxa, na melhor das hipóteses, tá? Na melhor. Eu, se fosse fazer um investimento, se fosse fazer um cálculo conservador, eu colocaria um 0,9, 0,8, alguma coisa. Mas dá para usar um, vai. Mas se fosse conservador, eu usaria um pouco menos, tá? Então vocês podem ter em mente disso, cara. Se eu botar 20 mil unidades de material na rua, eu vou vender 200 botijões a mais em todo o período. Tá? Se vocês levarem 6 meses para botar esse material na rua, vocês vão vender 200 a mais dividido por esses 6 meses. Tá? Então vocês vão vender, sei lá, 10, um mês vão vender 10, outro mês vão vender 15, para poder fazer a conta se vale a pena fazer esse investimento ou não. Tá? Se vale a pena botar a grana nisso, porque vocês estão gastando antes na expectativa de que vocês vão ter algum resultado depois. E pode não acontecer. O panfletista pode chegar e... Eu já vi isso no passado, né? O cara pode chegar e jogar 20 numa caixa de correio, jogar 100 fora, vocês, entrou água,
amassou o panfleto no depósito de vocês, estragou, não sei, vocês não olham para esse custo. Ah, estragou, eu mandei fazer 20 mil e estragou 1.000. Vocês não olham para esse custo. Mas estragou, né? É dinheiro que foi pro lixo. Né? Então, eu usaria mais ou menos essa conta, tá? 1%, a conta mais otimista. E aí, talvez vocês enxerguem que, pô, daqui a pouco eu estou gastando R$10 por unidade que eu consigo vender. Será que vale a pena fazer ou não? Não, entendi. Então, 1% que você joga aí no máximo, né? Eu usaria, porque essa é uma média que as agências geralmente utilizam, tá? Em torno de agências de publicidade, agências de comunicação, agências que trabalham com esse tipo de material. Como eu fiz carro de som muito em dezembro, então isso aí eu não consegui, de fato, medir. Mas a sua ideia do telefone foi legal. É difícil. Essa ideia do telefone pode ser uma forma, para quem trabalha com mais de telefone, trabalha com telefones diferentes, e aí tu consegue quantificar um pouco melhor, tá? Que mais? Bom, maravilha, então. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês. A gente tem um próximo encontro na terça-feira de carnaval. Sim? Não, né? Terça-feira de carnaval não, né? Estou viajando, não dá não. Não, terça-feira de carnaval, não, é sacanagem, né? Terça-feira de carnaval. Rio de Janeiro, principalmente, terça-feira de carnaval, nem se fala, né? Oi, Cassandra. Cassandra, eu tenho que abrir teu microfone. Deixa eu ver se eu compreendi, porque a chuva está muito forte, não dá para entender. Aqui eu tenho a cada... Quantos quilômetros nós temos uma revenda de Liquigás? Nem 1 quilômetro, 1 km. É muita revenda. O diferencial seria baixar o preço, porque todo mundo baixou o preço, bom atendimento, mas aí eu estaria perdendo, gastando 80 a cada P13 e ao P45 vendendo a 380, sendo que eu pago R$298? Peraí, desculpa, não consegui entender a pergunta. Aqui, nós temos a loja, só tem 6 meses. Ok. Nunca tivemos loja de gás, né? Primeira vez. Mas aí eu gasto 80 por botijões que eu compro. Ok. 298 P45. Aí eu tenho que fazer uma revenda de 380, porque aí o outro está vendendo a 375. Quer dizer, eu estou perdendo da mesma forma. Pelo que eu subentendo, estou perdendo. Mas aí, esse atacado a 95 é válido para atacado 12 P13? É assim, ó, eu não consigo te dar essa resposta, tá? Para poder te dar essa resposta com clareza, a gente precisa olhar duas coisas, tá? Primeiro precisa olhar para o custo, né? Porque o custo, tu fala, eu pago 80 no P13 e vendo 95, pago 295 vendo a 380, tá? Eu não sei, eu fiz a conta aqui rapidinha, agora eu apaguei. Deu 28,8% de margem, tá? Uma conta bem rápida. Certo. E no P13, 18,7%. Eu não sei, eu teria que fazer... O que teria que fazer? Tem que fazer essa conta dos teus custos para ver e calcular o teu preço, calcular a tua margem de contribuição, teu ponto de equilíbrio, e depois olhar para o mercado. Tá? Porque o que pode estar acontecendo, se não fizer essas contas, o que pode estar acontecendo é que vocês vão batendo o preço, tá? E aí tu está consumindo... vamos lá, eu vou pegar o pior cenário. Vermelho já. Estamos no vermelho. É aí que eu ia chegar. Entendeu? Tu vai estar trabalhando no vermelho e o teu... Deixa eu pensar um pouquinho com a cabeça do teu concorrente, tá? O que eu como teu concorrente, o que eu posso pensar é o seguinte, cara, entrou um concorrente novo, eu vou esgoelar esse concorrente no preço. Eu tenho caixa. Mas aí não é, né? Na verdade, é uma coisa do aplicativo, né? Porque o próprio aplicativo, ele não te passa revenda se você não tiver mais barato. Tanto é que no início nós tivemos um aumento alto e depois caiu tudo porque ela falou assim, o problema é o preço. Mas aí você tem que baixar o preço porque toda revenda aqui próxima está a R$100. Aí ferra tudo. Não sei.
Eu não posso te falar essa questão, porque realmente precisaria primeiro entender qual é compreender qual é o teu custo, fazer as contas, na verdade é isso, tá? Só fazer as contas para ver claramente onde é que tu pode mexer. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: tu não pode evitar, tu não pode trabalhar o preço do teu concorrente, não é trabalhar, tu não pode influenciar o preço do teu concorrente, tá? Tu não consegue fazer com que o teu concorrente, se o cara decidir perder dinheiro, ele vai baixar o preço e vai perder dinheiro. Se o cara decidir botar um carro de som na tua esquina com um preço mais baixo, ele vai botar um carro de som na tua esquina. Se o cara decidir botar um outdoor na frente da tua revenda com um preço mais baixo, você não consegue. Entende? Então, o que eu posso sugerir é isso, é ter que fazer as contas certinho na ponta do lápis, ver se tem... Porque às vezes o ponto é esse, tá? Preço não é tudo, tá? Tem a entrega, tem a qualidade da entrega, tem o tempo da entrega, tem o parcelamento, que às vezes pode importar para algumas pessoas, tem a velocidade da entrega, são vários pontos que influenciam na tomada de decisão. Claro que o preço geralmente é uma coisa, pá, o preço está mais barato. Mas tem as outras coisas, não adianta nada vender mais barato e entregar muito depois que o outro que vende um pouquinho mais caro entrega antes. Não adianta nada vender mais barato, entende? E às vezes a conta que tem que, a conclusão, aliás, desculpa, que tem que se chegar a essa, cara, às vezes vale a pena perder um pouquinho de venda, mas fazer vendas mais saudáveis e ganhar dinheiro. Ok? Desculpa, Heine levantou a mão também. Boa tarde, tudo bom, Paulo? Boa tarde, tudo bem? Heine ou Heine? Não, é Heine Rugenberg. Ok. Eu tenho uma duvidazinha que eu gostaria de perguntar. A planilha, vocês vão disponibilizar para a gente, poder fazer os cálculos? Como que funciona? Você mostrou tudo aí. Cara, isso aqui, na verdade, está construído na internet, tá? Certo. Eu tenho... eu não fiz a disponibilização disso, mas eu posso ver se eu consigo disponibilizar isso sim. Porque é legal, porque se a gente com um negocinho já, um programa assim, mastigadinho, é bom, né? A gente vai fazendo as simulações, né? Um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, para a gente achar um preço ideal. Tá, legal, mas assim, ó, isso é importante. Essa planilha, como falou, uma planilha, ou isso que tá, esse simulador. Esse programa, né? Sim. Na verdade, ele é um simulador que eu fiz mais com uma função didática, vamos dizer assim, tá? Certo. Ela funciona, os cálculos estão certos e tal. Eu aconselho sempre, tá? Porque como tem muitas variáveis, como tem, por exemplo, tem imposto, que eu nem estou considerando aqui, eu estou jogando isso como se fosse um custo variável lá dentro do meu custo, tá? Eu aconselho sempre que vocês façam esse tipo de coisa junto com o contador, tá? Porque esse cara, ele conhece o contador, eu acredito que vocês têm um contador de confiança. Esse cara é o cara que tem condições de fazer a conta certa, orientando vocês de acordo com o regime tributário, de acordo com o negócio de vocês, de acordo com o jeito que vocês tocam o negócio. Tá? Eu posso disponibilizar para vocês um simulador, mas eu vou colocar sempre essa ressalva, tá? Façam essas contas com o contador de vocês. Vocês podem até usar isso aqui, por exemplo, como exemplo, e entregar para o contador e dizer, cara, faz uma coisa parecida com essa para mim, tá? E faz do jeito empresarial, vamos dizer assim, tá? Faz do jeito mais do meu jeito. Mas, ok, deixa eu não tinha pensado nisso, deixa eu pensar uma forma de disponibilizar isso para vocês. Paulo, posso dar uma dica para o amigo aí? Eu uso, não sei se você usa, Heine. Não sei se você conhece o Conta Azul. Conta Azul é uma ferramenta que tem aí de contabilidade, enfim. Tem lá, ele tem um software de planilha e a gente vai jogando tudo para ali e ele faz todos esses cálculos aí. A gente usa direto esse Conta Azul. Tá? Não sei se vocês conhecem, mas é uma dica boa aí do Conta Azul. Depois bota aí na internet aí e vê o Conta Azul. Legal. De qualquer forma, eu vou mantendo vocês informados, tá? Tanto eu tô com o meio de vocês, obviamente, né? Tanto do próximo encontro, assunto do próximo encontro, o que a gente vai tratar, e dessa própria aula, depois eu vou editar, vou fracionar, vou publicar lá no YouTube, e dessa questão do simulador também, eu mantenho vocês informados por e-mail. Tá bom, okay? então eu agradeço. Boa, Paulo.
Oi, desculpa. Não, agradeço a sua atenção aí. Ok, maravilha. Ok, pessoal? Beleza. Ok, obrigada, viu, Paulo? Até a próxima. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Agradeço Então, quando vocês ficou, aí. desculpa, quando ficou a próxima aula, então é na outra semana, sem ser Boa, carnaval. na outra semana semana. que vem não vai ter, né? A gente pula terça, porque é carnaval. A outra E é na aí- quinta também? Na quinta também. Na quinta, mesmo horário. Mesmo horário. Beleza? Tá, e já tem o tema do que você vai falar da outra? Eu acho que, pelo que eu recebi no material lá na resposta do formulário aquele, o principal tema, o que mais apareceu foi a questão financeira, tá? Então, acho que a gente vai continuar dentro dessa linha de cálculo de preço, orçamento, indicador, alguma coisa mais pro lado financeiro ainda, tá? Tá bom. Obrigado. E depois a gente vai para atendimento, vai para parte da logística, uma parte mais atendimento, mais venda e mais logística. Então, eu queria saber disso, porque quando for atendimento eu vou colocar alguns funcionários aqui. Maravilha, maravilha. Ok, pessoal. Tá bom, então, bom Obrigado. trabalho aí para vocês. Você Bom também, carnaval, para quem gosta, quem curte carnaval, aproveitem bastante e se cuidem por aí. Boa tarde, tchau. Tá bom? Valeu, boa tarde aí. Boa tarde.